são rápidos, apressados, mas é que é um trabalho mais demorado. Então, estava previsto começar às 1h30, são quase 2h30, e eu gostaria de dar início. Bom, o projeto inicial era trabalhar esse Taxus, mas, devido a um fator inesperado, que foi a feijoada, aí eu optei por uma coisinha mais simples, aqui mais rápida, isso vocês vão ter que entender. Bom, a história desse Taxus é assim. A fazenda de trabalho que os voluntários conseguiu as mudas desse Taxus, que é um Taxus tipicamente americano, é um Taxus bacata, e ele foi usado de matriz durante muitos anos. Ou seja, planta-mãe no chão, com muita adubação, e hoje ele deve estar em torno de uns 12 anos, mais ou menos, 13, Ele foi arrancado no chão fazem 4 anos, e 2 anos atrás foi passado para esse pote, foi dado uma limpada no tronco, e ele perdeu uma parte da casca importante, ficando só com uma parte de casca viva, que seria essa aqui. Então hoje a planta é alimentada apenas por essa casca que vocês podem ver aqui. O Taxus, assim, ele é uma planta muito tradicional dentro do mundo do bonsai, muito tradicional, apesar de ser exótica e ser ainda pouco comum no Brasil. Ele se restringe, infelizmente, a regiões de clima temperado, ou pelo menos com estações mais definidas, aí, com pelo menos um pouco de frio marcante, para que ele possa entrar em dormência. O Taxus, para quem não sabe, é uma planta muito tóxica, então assim, para quem tem costume de tomar o galinho, não coma, porque é tóxico. Então isso aqui você evita, inclusive, plantar em pastos e tal, porque a folhagem dele e os frutos são tóxicos. Uma das características do Taxus, por exemplo, é o grande... Já. Esse ano está diferente. Desculpe, mas... agora nós vamos ter Sérgio, Marita, Tramujas e nosso amigo Chico. Atrasou um pouco, isso aí eventualmente acontece. Aconteceu dessa vez. Desculpem essa pequena falha. Mas faz parte do que nós somos, humanos. Você é delegado agora. Só porque é delegado. Como você é? Obrigado, gente. Obrigado. Delegado pode. Delegado Delegado pode. Para quem já viu os Taxus em revista, vocês podem lembrar de que assim, a principal característica dele é o contraste intenso que existe entre a madeira, que é muito branca, entre a parte viva, que é de um vermelho e uma beleza assim, fora do comum, diferente dos livros, e o verde das folhas. Esse verde aqui é a brotação, na realidade, permanente dele madura. O Taxus ele tem a característica depois, posteriormente agora, de que ele entre no ciclo vegetativo novamente, de brotar com uma vegetação verde clara que é mais bonito ainda. Então ele é uma planta muito boa, muito bonita nesse trabalho. Pouco comum no Brasil, acho que tem alguns viveiros, principalmente no sul, lá mais até para a região de Porto Alegre, região serrana, lá no Rio Grande do Sul, eles já têm cultivado como planta de jardim e com bastante êxito. É uma planta que tolera transplante, poda radical de galhos, poda radical de raízes. E se vocês dormirem aqui depois dessa feijoada, eu vou jogar uma ferramenta em vocês. Então liga mais, tem barulho. Para de falar. Eu tô agora a feijoadinha, não sabe? Então assim, o processo inicial dele, assim começa, nesta planta em particular, começa com a seleção da frente que nós vamos escolher. E neste caso especificamente, nós vamos ter que levar em conta a veia viva dela. Porque como tem uma grande parte de madeira morta, eu não posso de maneira nenhuma escolher uma frente como essa aqui. A madeira viva tem que estar presente na frente da planta, numa parcela, numa proporção suficiente para que represente que a planta realmente está viva.
é muito comum vocês verem, por exemplo, às vezes até em revistas mesmo, do Japão e tal, situações onde a parte inferior do tronco é toda madeira morta, a veia vem por trás formando a copa. E isso é um problema, porque ocorre aí uma desconexão do que é a parte viva, a parte da copa com a parte inferior. Né? Você não consegue imaginar esta planta viva e como é que realmente ela vive. Então, para mim poder demonstrar isso, neste caso, a veia viva vai ter que ser fundamental para a seleção da frente da planta. Né? Claro que eu vou tentar levar em conta, possivelmente, um nebário, que esse lado aqui é bastante interessante, né, que é o lado mais largo. Esse lado aqui já não é tão bonito. E esse aqui também não, porque tem uma raiz que sai aqui para o lado esquerdo, que não é muito bonito. Então, claro, nesse processo eu vou ter que mesclar para a seleção da frente o que é a veia viva, a posição que ela vai ficar em relação também ao nebário. Eu tenho que esquecer a parte de cima, porque isso aqui vai ser fundamental para me fazer o trabalho. Depois de selecionado essa parte aqui, a parte de cima eu tenho que me virar. Então a ideia, como ela tem uma copa baixa, tem uma parte importante de madeira seca aqui, isso aqui vai me impedir que faça qualquer tipo de dobradura na planta. Né? Então assim, isso é muito comum. Se você tem um galho de um juníperos, por exemplo, ou de qualquer planta, e esse galho ele é verde por completo, ele tem uma flexibilidade. Agora, se ele tem uma lateral dele que seja, que não tem casca, que muita madeira seca, essa flexibilidade praticamente se reduz aí a 5% a 10%. Então, neste caso aqui, não adianta nem que eu ponha pano úmido, que eu queira amaciar, isso não vai ter o que faça que eu consiga baixar isso. A única maneira vai ser com a máquina, depois de eu fazer uma boa limpeza aqui, eu começo a parte interna toda aqui, né? Diminuir a resistência dela, depois passar uma rafe com 2 arames por dentro, e aí baixar com um tensor para tentar trazê-la um pouco mais embaixo. A partir desse momento eu consigo montar a copa aqui e fazer o que eu bem entendo. O Taxus também ele tem uma vantagem, ele tem uma brotação intensa ao longo do tronco todo. Vocês podem ver aqui a quantidade de brotos. Esta espécie particular tem essa característica, é uma subespécie na realidade, e o que muitas vezes causa certos defeitos. Vocês podem ver que esse volume que tem aqui, por exemplo, foi causado por brotações contínuas aqui que foram sendo eliminadas ao longo dos anos. Né? Então, assim, aqui um processo também parecido, tá vendo como já tem uma protuberância aqui? Então, isso aqui precisa ser trabalhado, ou seja, ou eliminado por completo, e se vê uma maneira de que eu consiga deixar essa veia viva aqui mais bonita, mais limpa possível, respeitando. Então, assim, nesse processo aqui, como é um caso já antigo, vocês vão poder ver mais de perto aqui depois, ela já criou uma cicatrização ao longo da casca toda. Então, para mim, nesse momento, não é interessante corrigir essa veia viva. Tá? Então, por mais de que ela venha com uma sinuosidade, e nesse caso, como ela pode afinar um pouco e parecer um pequeno defeito, isso vai ter que ficar para uma próxima operação, para ver o resultado, como é que ela vai se comportar. Se eu falhar nessa parte superior aqui, ó, que porventura, nesse momento de tirar a máquina, de dobrar, que é uma situação traumática para a planta, se realmente eu tiver algum problema, para mim não é problema, porque no fim eu posso acabar eliminando isso aqui com a brotação nova, 1 ano ou 2 eu consigo montar a planta novamente. Tá? Mas é um processo que é demorado, nós vamos começar agora, eu vou sentar com as costas dela para cá, para fazer uma limpeza aqui, tentar identificar essa veia aqui com mais precisão, para que vocês possam me ajudar a escolher primeiro a frente, independente da parte aérea. Esqueçam da curva, etc e tal, nós vamos ter que definir a planta à frente dela daqui para baixo. Essa parte de cima depois a gente tenta dar um jeito de poder acertar isso.